Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue as suas foices e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Apocalipse 14, 14 a 15. Agora é tempo de decisão. As escolhas que fizermos agora impactarão nossas escolhas na crise final. E aí, tudo bem? Como foi o estudo da lição dessa semana? Usou as ferramentas? A principal delas, a Bíblia, e a lição e aquela abençoada caneta que você vai riscando. Aprenda a riscar a lição, marque os pontos interessantes, coloca a palavra-chave, defina aquela palavra que reflita a sua compreensão do tema. Prontos para hoje? Lição número 2, tempo de decisão. O verso para memorizar, você sempre vai colocar depois do quebra-gelo, ok? Essa é uma nova proposta nossa e para você já sentir aquele impacto da compreensão do tema. Então você saúda os alunos, feliz sábado, como é que foi, tudo bem, tal. Aí você começa, escuta, quais os elementos necessários para o crescimento das plantas? E compare-os ao nosso crescimento espiritual. Quais são as semelhanças? Assim como alguns elementos são necessários para o crescimento da planta, que elementos são necessários para o nosso crescimento espiritual? Abre esse quebra-gelo, você vai ouvir boas e sugestivas respostas. E isso vai refletir a compreensão do tema dessa semana. Vamos para o verso para memorizar? Apocalipse 14, versos 14 e 15. Eu estou com o texto aberto aqui. Acompanhe aí na tela. Diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. O que é que eu encontro de interessante e que precisa ser destacado na lição, nesse verso? Observe aí na tela. Primeiro, João está contemplando uma cena e ele tenta descrever numa linguagem humana aquilo que ele tem de percepção na visão. Ele observa um semelhante ao Filho do Homem, portanto, Cristo assentado sobre a nuvem. Aí o que ele descreve? Tem uma coroa de ouro na cabeça e na mão uma foice afiada. Dois instrumentos assim bem diferentes na sua proposta. A coroa representando a autoridade e a foice afiada representando o juízo. O que nós estamos vendo aqui é a descrição de um juiz que vem para julgar a terra. Ele tem a autoridade de um rei e tem o poder de um juiz, a foice afiada. O que é interessante nessa descrição do verso é que chegou a hora da colheita. Em outras palavras, chegou a hora do juízo. Chegou a hora do acerto de contas. E esse é o tema da lição, que provoca-nos a pensar sobre a necessidade de tomarmos tempo para fazer uma decisão. Qual é a ideia central? Vamos ao esboço. A ideia central é: as escolhas têm implicações eternas e podem ser decisivas hoje. Aquilo que eu escolho fazer hoje pode ter uma consequência, uma implicação para a eternidade, tanto no sentido de vida eterna, quanto no sentido de morte eterna. O ponto central do Apocalipse 14 é que ele traz a última mensagem de misericórdia para o mundo rebelde.
Esse é o ponto central do Apocalipse 14. Por isso que começa dizendo o Cordeiro e os seus gemidos no Monte Sião. Está tudo pronto. É o momento do julgamento final, da decisão final. Confie na justiça de Cristo. Esse é o ponto central do tema da lição em Apocalipse 14. Eu dividi a proposta do tema, se você observar aí na tela, em 2 tópicos. Um baseado na lição de domingo, o outro baseado na lição de quinta-feira. Domingo, a mensagem do reino. Quinta-feira, a semente do reino. Para cada um desses, um texto para que você possa estar acompanhando na Bíblia a desenvoltura da abordagem. Primeiro, a mensagem do reino é contundente. Ele voltará, lição de segunda-feira. Ele julgará, lição de terça-feira. E ele vai separar, lição de quarta-feira. Eu acho interessante você citar esses versos de Apocalipse 14, 14, que fala da sua volta, Daniel 7, 9 e 10, que fala do seu julgamento, do julgamento que ele fará, e Mateus 25, que fala do momento em que ele separa cabrito das ovelhas. Assim nós vamos conhecer que no final da história, só a ovelha vai para o céu e cabrito vai para o inferno. Mas quem separa é aquele que tem autoridade e conhecimento. Quinta-feira, a semente do reino. Haverá somente 2 sementes no final. Preste bem atenção que isso aqui é importante. Haverá somente 2 sementes no final. Grãos dourados e uvas amassadas. Legal essa metáfora, né? Vai lá para a lição, dê uma revisada para você explicar direitinho para a sua unidade de ação o significado de cada um deles. Os grãos dourados representam os salvos, as uvas amassadas, os perdidos. A questão central no grande conflito é: você decidirá a favor de Cristo ou contra Ele? Lembre-se, Jesus não mudará nosso caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser realizada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Hoje é o dia sobremodo oportuno. Diz a Bíblia, hoje é o dia da salvação. Eu espero que você tenha a compreensão clara de que esse tempo de decisão se chama hoje. E hoje você define a vida ou a morte, dependendo de quem você escolher servir, se a Cristo ou se a Satanás. Faça a sua escolha. E nós nos veremos na próxima semana aqui no Direto ao Ponto. Que Deus te abençoe e uma boa revisão de conhecimento com a sua unidade de ação.